Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre causas da procrastinação. Você aí de casa já procrastinou alguma vez? Acha que está procrastinando? E você, mãe, né? E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo hoje, estou com a Jéssica Pavan, ela que é especialista coach, né, profissional coach, também especialista em mães, especialista em neurociência e saúde mental materna. Jéssica, gratidão por você estar aqui, né, no Natcast novamente. Hoje vamos falar sobre a procrastinação, né? Sim. Terceira vez já, vou pedir música aqui. Bom, primeiramente, é um tema que eu abordo muito, né, dentro do meu nicho materno, mas é algo do ser humano, né? A procrastinação, ela é algo que nós nascemos com a procrastinação, não tem como... às vezes eu vejo muitas chamadas, pare de procrastinar. E não, na verdade, você entende, você aprende a lidar com ela, né? Primeiro passo é a consciência, para você aprender a lidar com ela. Então, dentro desse universo do ser humano, óbvio que as mães, né, por toda essa carga que a gente tem de responsabilidades, tendencia a ter uma procrastinação maior, né? Mas eu estava vendo até uma matéria no Super Interessante que 20% da população, assim, homens e mulheres, têm a tendência de procrastinar, e é uma procrastinação crônica, ou seja, já nasce com isso. Sim. Então, além de você desenvolver ao longo da vida, você também tem uma parcela 20%, é muita coisa dentro da nossa população. Ô, Jéssica, e pra gente iniciar, fale pra gente o que é, né, a procrastinação, como que você define, porque eu acho assim, no meu ponto de vista, às vezes a pessoa fala assim, procrastinação aí é preguiça, né, esse povo tá com preguiça e tá colocando o nome nas coisas. Sim. Então, pra você, como você definiria procrastinação? Tá. De uma forma, assim, bem simples, procrastinação é tudo que você precisa fazer hoje, que você vai deixar para fazer amanhã, só que esse amanhã nunca chega. De uma forma muito simples. E aí, o porquê que esse amanhã nunca chega? Aí a gente entra nas causas da procrastinação. Pode ser por crenças, por hábitos, por isso não está, de fato, né, inserido dentro da sua rotina. Mas, assim, de uma forma bem simples, é tudo o que você precisa fazer hoje, que você vai deixar para fazer amanhã, só que esse amanhã nunca chega. E aí tem as causas disso, né? Dentro do nosso universo, principalmente do universo de mães, a gente vai descamando isso, né? É um fio que eu falo, é um fio encapado, que aí você vai tirando as capas desse fio. E aí a gente tem crenças, a gente tem hábitos, então é muito importante a gente ir na causa, né? Dentro do processo de coach, que eu trabalho muito com as mães, tem, obviamente, essa parte da procrastinação, né? O porquê que você não tira um projeto do papel, por que você não faz a sua transição de carreira, o porquê que você não coloca tempo de qualidade com o seu filho dentro da sua rotina, e é sempre amanhã eu organizo, amanhã eu vejo, e tem uma causa, né? E tem uma causa muito importante, você entender... O fio descascado, você entender esse fio é extremamente importante, porque senão você fica tapando o sol com a peneira. Sim. E você acha, assim, hoje que as pessoas estão procrastinando muito, no seu ponto de vista, assim, como pessoa também? Você procrastina, Jéssica, né? A pergunta, você já procrastinou na sua vida? Eu já procrastinei muito, né? Como eu falei, não tem... pare de procrastinar, nunca mais você vai procrastinar, não tem isso, porque isso é intrínseco do ser humano. Um ponto muito importante é a gente saber o que procrastinar, né? Tem dentro de alguns quadrantes, ao longo do podcast eu vou dando alguns insights sobre isso, mas assim, eu faço uma tabela, é um bloco que é A, B, C, D e E. Tem tarefas no meu bloco A que elas não podem
ser feitas amanhã. Então, é muito importante a gente entender dentro da nossa rotina e dentro do nosso dia a dia o que eu não posso procrastinar. Então, assim, o tempo com o meu filho, eu não posso procrastinar, eu não posso terceirizar, eu não posso delegar. Dentro do meu empreendedorismo, então, eu vejo também muitas pessoas procrastinando porque elas não têm esse senso de importância e de valor. Porque quando você entende o que é valor para você dentro da sua carreira, né, dentro da sua maternidade, o que é de valor, você não vai procrastinar, porque a gente precisa entender lá no centro o que aquilo vai te trazer de recompensa ou prejuízo. Quando você não entende esses dois polos, você procrastina, né? O que vai me trazer de recompensa? O que vai me trazer de prejuízo? Quando você não tem essa consciência, e eu falo que são duas palavras-chave que você precisa ter para você lidar com a procrastinação. Organização e consciência. Então, a partir do momento que você tem consciência do que é valor, do que é importante, quais são os prejuízos, quais são as recompensas, que você tem essa tomada de consciência, você lida muito melhor com essa questão da procrastinação. E o segundo ponto, que é a organização. Sim. Porque sem você se organizar também, é aquilo, você coloca... Eu já fui o tipo de pessoa que lotava a minha agenda. Então, assim, a minha agenda era entupida, porque a gente também tem uma certa diferença entre ocupada e produtiva. Então, eu colocava, assim, desde coisas banais estava na minha agenda. E isso levava a uma procrastinação, porque você não consegue dar conta de tudo, né? Então, eu acho que hoje o que as pessoas mais querem é se lotar de trabalhar e dar conta de tudo, né? Sim, é exatamente isso. Então, quais são as coisas importantes realmente que vão te levar para o ponto... Você está no ponto A. O que de fato vai te levar para o ponto B? Então, o processo de coach é isso. É você entender o que você quer de expectativa, seja pessoal e profissional, entender esses bloqueios, essas crenças, esses sabotadores, que a procrastinação, ela é um desses. Eu falo que é um jacaré que tá ali, que você tá o tempo todo alimentando. Dentro da minha rotina, eu às vezes me pego lidando com essa procrastinação. Eu falo, gente, eu não sou perfeita, ninguém é perfeito. Mas a consciência, a partir do momento que a gente tem consciência, a gente fala assim, tá, isso daqui eu estou colocando amuleto aqui, né? Eu tô usando isso de muleta para eu não seguir. Então, o primeiro passo é a consciência dentro desse universo, assim, pra gente aprender a lidar melhor com a procrastinação, porque acabar com ela não tem como, né? Ô, Jéssica, e você acha, assim, que tem algum fator psicológico que pode ajudar aí a pessoa a procrastinar mais? Um exemplo, uma pessoa que sofre ansiedade, uma pessoa que sofre depressão, crise de pânico. Você acha que isso pode influenciar também ela a procrastinar? Com certeza, porque assim, o nosso cérebro já começa por uma questão fisiológica, né? O nosso cérebro, ele tende a reconhecer melhor quando as recompensas são rápidas. E eu vou te dar um exemplo muito simples. A pessoa que fuma, por exemplo. A pessoa que fuma, ela vê o tempo todo no maço o que aquilo causa. E ainda assim ela faz. Por quê? Porque tá distante dela. Né? Pode isso acontecer, mas não vai acontecer amanhã, não vai acontecer depois, não vai acontecer depois. Então, da mesma forma, acontece com as pessoas que são ansiosas, com as pessoas que são depressivas. Quando a gente fala da procrastinação, principalmente para pessoas ansiosas, ela quer resultado imediato, né? A pessoa que sofre de ansiedade, ela tende a ter esse sentimento, eu quero rápido, eu quero ir pra academia, eu quero em um mês emagrecer 15 quilos. Ah, um dia, não é nem um mês, né? A gente quer ir pra academia, Exato. Um dia já tem resultado. E já quer resultado. Então, assim, e a pessoa que tem depressão, ou enfim, algum transtorno que seja... tem essa distinção da realidade mesmo, que é um processo que você precisa passar por um processo para que você tenha aquela recompensa no final. Então, uma estratégia que eu gosto muito de adotar para pessoas que são ansiosas, né, e cabe também a parte da depressão,
Você tem um objetivo final, que é o macro. E aí você dividir esses objetivos, essas mini recompensas, porque a gente tem que ter essas mini recompensas no meio do caminho. Então, assim, eu quero perder 15 quilos, tá? Então, mas qual que é a sua meta em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses? E tá, você vai chegar naquela meta, naquele objetivo, mas assim, divide para que o seu cérebro tenha esse entendimento e esse voto de confiança. É muito importante isso que você falou agora, Jéssica, porque é aquilo que a gente tá falando, né? Para quem é ansioso, a gente quer para ontem, Sim. né? Uhum. E quando você quer uma meta muito grande e às vezes você não faz isso que você tá falando, né? Colocar por etapas, a sensação que dá muito é que ela pode se frustrar muito rápido. Sim. Sim. Né? Tipo, eu quero perder 15 quilos em um mês. Sim. Só se você fazer né? Vai lá, passa faca, cirurgia, né? É isso. Né? Um exemplo. Ou tem gente que toma muito remédio, só que depois volta tudo ao normal. Então, acho que essa parte que você falou sobre fazer as metas e também muitas questões, eu vejo que as pessoas não comemoram as pequenas conquistas. Sim, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. E isso tá intrínseco do ser humano, né? A gente precisa dessa dopamina que eu falo que é uma dopamina estratégica, né? Dentro do nosso corpo, para que a gente tenha esse voto de confiança. A gente precisa confiar, porque a procrastinação, ela também está ligado àquele receio de fracasso, aquele medo. Então, a partir do momento que você... e aí tem várias questões, né? Mas a partir do momento que você entende que você pode mudar a sua história, que você pode contar uma outra história, que você... Sim, que tudo pode confiar em você, né? Que tem que ter essa confiança em você mesma. Isso vai tornando mais fácil o processo, né? Mais leve. E aí você tende a procrastinar menos. Então, porque... tá bom, depois, amanhã eu faço... E aí, nessa, não chega nunca. Mas o porquê que você está fazendo isso, né? O medo de fracasso? É o medo de errar? O que tá por trás disso? Tem sempre algo por trás, né? Sempre há algo por trás, sempre há algo. Sempre há uma crença, é um hábito, né? Dentro do seu dia a dia. Então, você precisa ver. Falta de organização. Falta de organização também tende a ser... né, a chave aí para procrastinação, porque você coloca um monte de coisa no seu dia, né? Você não determina o que é importante, o que é urgente, o que pode ficar de fato para amanhã. E aí você sai fazendo. A gente tem uma tendência a procrastinar também coisas que são mais desafiadoras, que nos desafiam, né? Tem uma linha que eles falam que é do esforço versus recompensa. Se você não entende, né, essas duas linhas, quanto mais eu esforço, maior é a minha recompensa, você não entende, né? O porquê que você tá deixando de procrastinar. Porque a gente não quer fazer o que nos esforça, o que nos desafia, porque é desafiador. É desafiador. Né? Então, mas qual que é a minha recompensa? Ela tem que estar assim, igual. Na balança, ela tem que estar tão quanto o esforço. Tá bom, eu vou me esforçar, mas olha a recompensa que eu vou ter, olha o resultado que eu vou ter. Então, tá bom, então é isso que eu tenho. Porque na hora a gente tende a focar só no esforço. E aí, tá bom, amanhã eu faço. Então, a gente começa a fazer as tarefas, né? E mãe empreendedora vive muito disso. Eu vou fazer isso aqui que é mais fácil, que é mais rápido, mas você tá deixando de fazer o que é importante, o que vai, de fato, te levar para o próximo nível. Então, dentro da minha agenda... eu tenho meu tempo de qualidade com o Joca, que eu não abro mão. Tenho meu tempo de qualidade com o Diego, que eu não abro mão. Mas, o que me leva a não procrastinar? Eu listo lá 3 atividades que eu não posso deixar pro dia seguinte. Assim, não posso deixar. E isso me ajuda muito a priorizar, a entregar, de fato, o valor que tem dentro de mim, né, para aquelas tarefas. Sim. Ô, Jéssica, e assim, no seu ponto de vista, né, de mãe, de mentora de mães. Sim. Quais são, assim, os maiores gatilhos que fazem aí as mães procrastinar? Olha... Sinceramente. Sincerão, Jéssica. Sincerão. A exaustão, a sobrecarga, né? A vida da mãe,
e da mãe que trabalha, né? Seja empreende ou trabalha no CLT, enfim, a mãe que tem essa dupla jornada, é, é uma vida puxada, né? Então, por isso que eu falo, a priorização é super importante. Então, o primeiro ponto é exaustão, sobrecarga. Então, depois eu vou na academia, puxa, hoje eu tô cansada, né? E depois eu marco esse exame. Eu tenho uma amiga que nem é mãe ainda, e ela tá assim, 1 mês tentando marcar um exame. Eu falei assim, Sério? exato. Mas outras coisas ela não procrastina. Então, assim, é você Eu colocar procrastino médico, porque eu não gosto de médico. Mas, Então, tipo assim, quando eu falo, igual esses tempos, eu tava ficando muito doente. Falei, agora eu preciso olhar pra isso, aí né? precisa esperar ficar doente para olhar para isso? Acho que a maioria. É isso, entendeu? E eu falei até para ela, eu falei, você tá esperando alguma coisa para você marcar os seus exames ou você vai marcar. Porque a gente não tem que ter esse sentimento, né? Óbvio que trabalho é importante, outras coisas são importantes, mas a sua saúde, se você não tiver saúde, Você não é tem algo que não nada. pode procrastinar, né? Você cuidar da sua alimentação, você ter tempo de qualidade com o seu filho, são coisas que você não pode procrastinar. Você não vai falar, amanhã eu sento para ler um livro com ele, amanhã eu vejo isso, porque esse amanhã não vai chegar na vida de quem procrastina. Não vai chegar. Você vai sempre. Semana que vem eu vejo isso, e semana que vem eu vejo isso. Então, assim, sobrecarga, exaustão. Outro ponto, falta de apoio, né? De rede de apoio, seja do marido, seja rede de apoio mesmo. Eu vejo que muitas pessoas procrastinam, principalmente o autocuidado. Mães procrastinam muito, assim, sabe? Esse momento de autocuidado. E eu não tô falando de autocuidado assim, sabe? De 2 horas no spa, não. É um autocuidado de 10, 15 minutos no banheiro, né? E você faz ali um skincare, você cuida, porque isso também está relacionado à sua saúde, à sua qualidade de vida, ao seu bem-estar. Você bem com você mesma, eu falo assim, vou dominar tudo. Então, o autocuidado é muito importante também para esse centramento, né, da mãe. E por último, e não menos importante, eu vejo essa cobrança social, né? Essa expectativa de mãe perfeita, de mãe ideal. E eu vejo muitas pessoas procrastinando fazer coisas porque tem medo do fracasso. Mas o que vão pensar? Mas e o julgamento? Então, deixa de fazer. Sim, nem aconteceu ainda. Isso é muito também da mente do ansioso, né? Da ansiedade. Deixa de fazer com medo do julgamento, com medo da expectativa. E essa cobrança que a sociedade mesmo coloca da maternidade perfeita, da maternidade ideal. É ideal dentro do seu equilíbrio, dentro da sua rotina, dentro dos seus valores. É isso que vai ser importante, né, para você. Então, eu vejo que esses são os principais fatores, assim, essa imagem que você quer passar para o outro, essa sobrecarga, essa exaustão e também essa falta de rede de apoio, né? A gente precisa alinhar tudo isso, porque com certeza a gente consegue lidar muito melhor com os fatores da procrastinação. Ô, Jéssica, você acha que as redes sociais ela pode ajudar aí as pessoas a procrastinar mais, né? Eu acho que assim, eu vejo muito, né, os seus stories da questão da rotina. E eu vejo, eu acho que é importante para quem é mãe, para quem não é, né? Igual você falou, você ter uma rotina, você ter um tempo de qualidade com você, com a sua família, para quem, né, tem família, ou se você tá no relacionamento, no seu relacionamento. Eu acho que assim, dividir, né? Sim. E hoje a gente vê muito a criança só no celular, mãe só no celular, pai só no celular. Tipo, às vezes a mãe fica o dia inteiro com a criança, aí o pai chega, eu não quero brincar agora, tô ao celular. O que você fala sobre isso? Você acha que as redes sociais, ela tá trazendo muito essa questão da procrastinação? Com certeza, que eu falo que é dopamina barata, né? Rede social, na hora que você senta ali pra olhar, você perde a noção. TikTok, então, se você entra no TikTok, você perde, você tá num vídeo, você tá no outro, você já perdeu o que você foi fazer ali. E isso, obviamente, são fatores que te levam à procrastinação. Então, às vezes, você senta ali, é o momento que era para você estar dedicando ao seu esposo, dedicando ao seu filho, você tá ali se comparando, né? A rede social, eu falo que hoje é... Claro,
tem uns conteúdos bons, igual Tem, do Natcast. tem, igual o Natcast, igual o meu. Igual da Jéssica, de todo mundo que passa aqui. Sim. Mas tem muita coisa que a gente fica se comparando demais. Sim. Eu acho que a mulher, mais do que o homem, Sim, né? com certeza. A gente tem isso, né, de comparação e querer... E a gente tem que entender que a rede social são recortes, né? São recortes da vida. A gente mostra o que cabe mostrarmos. Dentro do meu Instagram, eu posto muito sobre a minha rotina, sobre a minha maternidade. E chegam questionamentos para mim, falando assim... Ai, mas será que o Joca é tudo isso mesmo? Sério? Ai, mas será... Chega! E aí eu falo assim, gente, o Joca faz birra. Né? Eu tenho os meus momentos desafiadores também. Mas, assim, é a forma com que eu lido com isso. Eu não preciso transformar isso. E por muito tempo isso também foi, de certa forma, colocado, né, à prova dentro das redes sociais. Porque a maternidade ela precisa ser pesada, ela precisa ser desgastante. Eu não vivo isso. Por que eu tenho que mostrar esse lado? Então, não é uma realidade que faz parte da minha vida. E por que isso, né? E muitas pessoas chegavam até mim com essa sensação. E eu falava, gente, mas eu tenho os meus momentos desafiadores, mas tá tudo da forma com que você lida. E eu até fiz, né, já fazendo um jabá aqui, existe uma lógica no caos, que é justamente isso. Tem um porquê. A nossa vida tem altos e baixos. A nossa vida nós somos feitos de luz e sombra, nós temos momentos alegres, momentos... É tudo dual. E se a gente não entende isso, né? Então, como que eu vou me comportar no momento difícil? Como que eu vou lidar com a procrastinação? Como que eu vou entender quais são os meus sabotadores? Eu sei hoje quais são os meus sabotadores. É a consciência. E aí você se organizar para que você não caia no mesmo erro, né? Eu falo que não tem problema você errar. Errar é humano, não tem problema nenhum você errar. O ponto é você não ter consciência do que você está errando. Isso para qualquer coisa. Relacionamento, maternidade. Às vezes eu falo alguma coisa com o Joca, eu falei... não deveria ter falado assim, ou não deveria ter conduzido desse jeito. Porque isso se chama consciência. A partir do momento que você tem, isso fica dentro de você. Aí você não sabe se era bom você não ter tido consciência. Exato. Ou você ter a consciência. Porque quando você tem consciência, você fala... Poxa, isso é mais difícil do que quando eu não tinha. Você passa assim, sim. Porque eu falo, gente, parece que quanto mais consciência eu tenho, parece que mais difícil as coisas vai ficando. Porque você fica assim, você entende. E às vezes a gente fala, né? Eu falo, meu Deus, e agora? Então, claro, é muito bom você ter consciência. Sim. Só que é um desafio, né? É um desafio, sabe por quê? Você pede mais desculpas. Porque você vê que você também está errada. Você também tem mais consciência, né? É o que você falou, assim. Eu passei isso ontem. Ontem eu tive ali um pequeno atrito com o Diego. E aí, hoje de manhã, eu falei assim, me desculpa, poderia ter falado de uma outra forma. Mas eu também tinha essa expectativa, né? Quando eu falei isso, eu esperava que você entendesse dessa forma. Então, a gente tem... E por um lado, é o que você falou, por um lado é muito bom que você fala, gente, que maturidade, né? Como eu estou evoluindo. Mas, por outro, você tem que chegar e falar pra pessoa, me desculpa, né? Tô errada. Mas eu vejo que é uma oportunidade da gente evoluir, né? Como tudo na vida. Quando você também aprende a lidar com a procrastinação, é uma forma de evolução tremenda, porque você fala assim, isso não vai me dominar mais. E aí, quando você se pega errando, porque errar é humano e todo mundo vai errar e vai continuar errando, mas você tem consciência, você fala, tá bom, isso aqui eu posso mudar, isso daqui eu posso melhorar aqui. E isso é muito bom, assim. Eu vejo que tem os seus lados desafiadores, mas também tem um lado que é transformador também, né? Você ir por esse caminho, assim. Então, eu sempre tento pegar as coisas boas. É difícil pedir desculpas? Óbvio. É claro. Reconhecer. Orgulho. Exato. A gente tem... Acho que é do ser humano isso, né? Sim. E quando você começa a ter consciência, você vê que não é só você, tipo...
Ah, mas a pessoa fala assim, eu vou fazer, né, pedir desculpa, mas tá, olha pra você. Sim. Será que realmente você não errou, Sim. né? E seja humilde também de falar, poxa, eu errei. Porque eu acho que também o outro, ele aprende, né, com a Sim, gente. Então, é muito sim, da nossa atitude, né? sim. E é muito, acho que é muito real. Acho que É muito real. todo mundo vive isso, né? Então é você procurar o autoconhecimento que daí a gente entra nessa questão. Você acha que a pessoa, quando ela procura o autoconhecimento, pode ajudar ela aí nessa questão da procrastinação, principalmente as mães? Com certeza, com certeza. Você entender os seus bloqueios, né? Esses sabotadores, você entender a causa disso, né? E não só, tá, como que a gente vai lidar aqui? Dicas, né? Hoje as pessoas, elas estão fissuradas em dicas, né? Dicas de 90 segundos, Dicas. achando que isso vai transformar. É, porque é aquilo que a gente conversou no início. Quando a pessoa ela quer algo, ela já quer algo, um resultado muito rápido. Imediato. Uhum. E não é assim, gente. Não é assim. Principalmente. Sinto muito dizer. É isso. Principalmente eu falo essa questão do autoconhecimento. Sim. Você sempre vai estar se trabalhando. Não vai ser uma sessão de terapia que Não. você vai resolver todos os seus problemas. Não vai ser você, mãe, com uma sessão com a Jéssica que vai resolver Não. todos os seus problemas, com seus filhos, com seu esposo, com Não. quem for na Não. casa. Então, é muito disso. É o processo. É e o às vezes processo. leva tempo. E assim. Fica leve, vai ficando, só que no início, eu acho que a pessoa, acho que hoje eu vejo muito que as pessoas têm medo, acho que de olhar, sabe, Jéssica? tem. Não sei se você passei com isso com as mães, Sim. dela olhar e às vezes reconhecer, poxa, igual, né? É. Tô errada, caramba. Sim, é isso. É exatamente isso. Eu ia chegar exatamente nesse ponto. A gente se colocar à frente dos nossos medos e saber que a gente tá errando é algo muito desafiador para o ser humano, né? E para a mãe, nossa, principalmente, ainda mais quando você fala que está lidando com o seu filho, né? Porque a gente tem essa sensação, não, tô fazendo tudo bem, é isso mesmo, eu fiz sempre assim, a minha mãe fez assim, aí vem aquela questão de padrão, né? Padrão familiar e tudo mais. E aí, quando você entra na jornada do autoconhecimento, é o que você falou, não é uma sessão. Eu faço autoconhecimento assim, ó, há mais de 4 anos, 5 anos, e eu sei que eu ainda tenho um caminho Estamos muito... no mesmo caminho. Sim. Gente, isso. olha, eu falo, caramba, ainda tem coisa, né, Tem Jéssica, pra tem arrumar. coisa, porque eu falo, é o fio. É o fio, você vai desencapando. E você acha que o ponto tava ali, mas não, tá mais fundo. Ou aquilo ali é um reflexo de uma outra coisa que você tem que lidar. Sim. Que você tem que olhar. E é assim, e é tudo, eu falo que é tudo um aglomerado de coisas. Por muitas vezes, eu achava que o meu ponto era profissional. E meu ponto estava na vida pessoal que estava interferindo no meu profissional. Há 5 anos atrás, quando eu fiz o meu primeiro coach, a minha primeira terapia foi um coach profissional, porque eu achava que o meu ponto estava no profissional. E não. Eu tinha muitas coisas no pessoal, assim como eu ainda tenho, assim como eu ainda olho. A minha maternidade, ela foi ressignificada num processo de autoconhecimento, que eu entendi que eram coisas que não eram minhas, bloqueios que não eram meus. Então, quando a gente passa a olhar para essa jornada do autoconhecimento, para aprender a lidar com a procrastinação, é justamente isso, assim, entender quais são as suas crenças, quais são os seus bloqueios. E isso numa sessão, pode ser que você tenha essa percepção. Eu já tive em alguns momentos algumas mães, e eu até já passei por isso. Mas assim, é o que eu falei, um negocinho leva o outro, que leva o outro. Às vezes o impacto que você tá tendo em uma área da sua vida, na verdade, o bololô tá em outra área que tá refletindo naquilo. E isso você só vai entender, de fato, se analisando, se descobrindo, fazendo esse processo de autoconhecimento, essa jornada. É um mergulho dentro de si. Sim. E é o se permitir olhar para os seus erros, pedir perdão, reconhecer. Hoje eu
olho com outro olhar para os meus pais. Hoje eu olho com outro olhar para o Diego, olho com outro olhar para a minha maternidade, porque eu me permiti me autoconhecer. Eu sei os meus limites, os meus bloqueios, eu sei onde eu tô me sabotando. E aí a consciência. Não, peraí, isso daqui não vai continuar assim. Então eu vou traçar um outro caminho. E isso a gente só se permite se conhecendo, né? É uma jornada muito desafiadora, né? Porque ninguém está preparado para olhar para as coisas ruins também. E muitas vezes o processo de autoconhecimento é isso, né? Você olhar para suas falhas. Sim. É alguém falar assim, então, você está errando? E você falar, não tem como, né? E é um processo de aceitação. E às vezes você fica com raiva da terapeuta. É isso. Não quer mais ver, mas depois você começa a refletir, né? Eu uma vez escutei uma frase da minha terapeuta que ela falou assim: você só tem 28 anos. Você começou seu autoconhecimento, eu comecei com 25 anos, né? Sim. Imagine tudo que você passou em 25 anos. Sim. Você acha que vai ser do dia pra noite? E aí eu fiquei muito refletindo, e é uma coisa que eu falo muito. Imagine uma pessoa que tem o quê? Vamos supor, 30, 40 anos, Sim. 50 anos, que nunca entrou num autoconhecimento, numa terapia e tá começando agora. Sim. Imagine toda a história que ela carrega. Muita coisa. Não é do dia pra noite, numa sessão. Claro que às vezes, como a Jéssica comentou, né? Você pode ter clareza de algumas coisas. Sim. Mas imagine a bagagem que você tá carregando. E às vezes a gente carrega coisa que nem é nossa, né, Jéssica? Nem é nossa, exatamente. Eu sei, assim, que tem muito conhecimento sistêmico, né? Essa parte também. E eu posso te falar, você até falou, né? Os 28 anos, eu vou além. Porque eu tô fazendo uma formação que é traumas intrauterinos. E a gente carrega muita coisa da gestação, né? Caramba. Então, quando a gente fala conversa com a barriga e nananã, agora você imagina o impacto que isso tem das suas emoções, dos seus sentimentos. A minha mãe, quando a mãe da minha mãe faleceu, ela estava grávida de mim. Caramba. Então, eu sei que eu carrego muitas coisas desse processo. Então, e como que eu descobri isso? Como que eu entendi isso? Autoconhecimento, é uma jornada de autoconhecimento. Tanto para estudos, né? Porque hoje eu estou focada no estudo disso. Mas também para a minha vida, né? O que isso impacta nos meus hábitos, nas minhas crenças, nos meus bloqueios. Então, é uma jornada de autoconhecimento que eu falo assim, eu recomendo para todo mundo. Para todo mundo. Todo mundo precisa se conhecer para aprender a lidar com tudo, né? Não só com a procrastinação, mas com todos os desafios, né? Porque a vida é isso. É cheio de desafio. E foi para você, quando você começou né, questão do autoconhecimento, foi fácil? Ou você falava assim, essa não é Jéssica? Que a gente fala, eu não sou assim, eu sou um doce. Sim, é isso mesmo. Eu já sabia que eu era uma pessoa, assim, bem desafiadora. Eu já tinha essa noção, assim. Mas é isso, você se colocar à prova e é até um choque de realidade. Porque quando você começa a se descobrir, assim, a se autoconhecer, você fala assim, tá, mas quem será que sou eu? Eu era essa pessoa ou eu sou essa nova versão? E aí tem esse choque, é muito comum. Quando eu lido com as mentorias das mães, né? Tem esse momento, e é clássico, porque eu passei por isso, acredito que você também passou por isso. Passo todos os dias. Passa todos os dias que você fala eu assim... falo, eu durmo de um jeito, eu acordo de outro. Tá, do que a Nath hoje gosta. Mas eu acho que a gente... Durante muito tempo, a gente faz coisas que não gostamos, fazemos coisas para agradar os outros. Sim. E às vezes tem a gente falando de mãe, não sei, uma vez, acho que foi num podcast, não me lembro, alguém conversando comigo, teve uma mãe que falou assim: eu não sei nem a pizza que eu gosto. Então. Você entende? Isso. A pessoa, olha aí, a pessoa não se autoconhece. Sim, se autoconhece, Jéssica? exatamente. E assim, como que você vai ensinar isso para um ser humaninho? Para o seu filho? Então, às vezes, tem muito disso, desse autoconhecimento. E eu trabalho isso desde sempre com o Joca. Às vezes ele vem com algum desenho e aí ele fala assim, mãe, Mami, ele me chama de Mami, Mami,
você gostou? E aí eu falo assim pra ele, eu gostei, mas eu quero saber de você, porque isso é importante para você saber também. Você gostou disso? Porque também tem a questão da validação, que o filho, ele sempre espera essa validação, né? A gente cresce com isso. Então, assim, minha mãe gostou, então tá bom. Então já Tô tem no essa caminho questão, tô no certo. caminho Eu certo. acho que até depois, tipo, não só, né, na criança, no nosso Sim! adolescente, nosso adulto. Nossa E às vida vezes de eu falava, casado. meu, por que eu tô fazendo isso se é uma coisa que eu não gosto? E aí eu fui ver, Exato. era uma coisa, questão pra agradar Agradar. os pais, né? Exato. E É a gente isso. cresce com Sim. isso. A minha profissão, óbvio, eu gosto de ser engenheira química e tudo mais, mas hoje eu vejo que foi por um status de família. Porque, assim, para você ser alguém na vida, ou você tem que fazer advocacia, ou medicina, ou engenharia, nananã. E aí eu falei assim, gente. E aí você vê que é uma validação. Eu posso ser o que eu quiser. E minha mãe, ela demorou um tempo, assim, para entender essa mentoria de mães. Né? Porque, assim, é algo que Meu pai até fica tranquilo, que meu pai até hoje não entende o que eu faço. Ele fala... Ai, meu Deus, eu dou risada, né? Antes eu chorava, hoje eu só dou risada. Meu pai só sabe falar assim pra mim, filha, tá dando dinheiro? Se tá dando dinheiro, tá bom. Isso. Olha só a mentalidade. Eles perguntam. Porque eu acho que ele foi ensinado assim, Sim, né? só tem retorno financeiro, tem que ter retorno financeiro e pronto. Não tem propósito, né, envolvido, não tem a sua realização pessoal envolvida, não tem essa questão da transformação que você leva para as outras pessoas. O dinheiro é uma consequência, ele é importante? Claro que é. Né? Mas ele é uma consequência. Então, assim, eu vou fazer dinheiro. Não. Tá errado se você tá começando um negócio por dinheiro. E aí, eles têm muito essa mentalidade. E por isso que é importante a gente se conhecer. Porque quando eu me conheci, eu falei assim, eu posso ser o que eu quiser. E eu serei mentora de mães. E hoje a minha mãe, ela vê os meus conteúdos na internet. E às vezes eu fazendo alguma palestra, alguma coisa assim. E ela fala assim, puxa, filha, eu me vejo em vários momentos. Eu me enxergo, né, nesses desafios, no que você fala. E aí eu vejo que é coisa... são momentos, assim, desafios que minha mãe passou e que pessoas ainda hoje passam, por justamente você carregar esse padrão, né, de vida e tudo mais. Sim, e antigamente, né, eles nem tinham esse conhecimento Não todo tinha. que hoje o que eu falo que a gente tem. Então, a gente tem um ouro na mão, gente. E é saber usar, É saber usar, é saber usar. E aí a gente quer... É isso, é uma escolha. Eu, Nath, eu dou tanto curso gratuito, né? E você pergunta assim, quem tá ali disposto a consumir? Ninguém. Quase ninguém. Por quê? Porque é você colocar à frente dos seus medos, das suas falhas, entende? Então, assim, não só de mim, mas quantas coisas tem gratuitas, né? Quantos cursos, o podcast, quem pega? Eu tô sempre no carro, eu tô sempre ouvindo, quando eu faço cardio, eu tô sempre ouvindo um podcast, porque eu gosto, assim, do conhecimento. Porque isso me fortalece, mas muitas pessoas não têm esse entendimento do próximo nível que isso te leva. Do quão importante é você ter consciência, de você aprender uma coisa, aplicar na sua vida, em relação a tudo, né? É isso que você falou, é muito real. Eu falo assim, gente, a gente... Né, tem todo um trabalho por trás para fazer um podcast, você sabe. Sim. Para ter os convidados, para ter tudo. E daí eu falo... Eu fico puta pra não falar outra coisa, né? Sim. Mas eu falo, gente, a pessoa vai lá, faz um vídeo dançando, mostrando a beira da bunda e ganha milhões de visualização. Eu falo, como a cultura, né, das pessoas estão indo pra outro lado, ao invés de ter uma questão de consciência, porque você vê hoje pessoas só depressiva, você vê pessoas ansiosas, isso desde a adolescência, que era muito antes difícil você conhecer. Claro que tinha os casos, mas era mais difícil, né, Jéssica? Era. Você vê criança crescendo mal educada, querendo mandar em pai e mãe. Gente, olha, é babado. É isso. As pessoas se desprenderam, né, dessa questão, assim, deixa a vida levar, entra no modo automático, vamos que vamos, precisa trabalhar, precisa deixar na escola mesmo. E quantas cobranças eu vejo, eu que acompanho, assim,
de perto, né, a escola do Joca, eu vejo assim, quantas cobranças de mães que eu falo assim, isso não é cobrança da escola. A escola é um braço, isso daqui é dos pais, né? É. Mas é porque é fácil a gente terceirizar. É fácil a gente colocar a culpa no outro, né? É fácil a gente... não, a minha família é perfeita, o que eu faço com o meu filho, com o meu relacionamento é perfeito. A culpa é sempre do outro. E eu falo, não, a culpa é sua. Quando a gente tem essa autorresponsabilidade, é muito mais fácil de você lidar. Primeiro que você não gera expectativas, não lida com expectativas. E segundo, assim, você tem sempre alguma coisa para aprender. Então, eu falei alguma coisa pro Diego que ele achou que fui ríspida com ele. Ou até mesmo com o Joca. É falha de comunicação minha. Eu não me comuniquei, eu não me fiz comunicável, eu não passei a mensagem de forma clara. Então, assim, o que eu posso melhorar? Isso é autoconhecimento, né? Sim. Então, mas que aí pode gerar um bololô. Não, mas eu não quis falar isso, que não sei o que lá, que não sei o que lá, porque você entendeu errado. E aí A pessoa gera pode ter briga, né? entendido errado, mas você não se comunicou direito. Então, assim, sempre tem os dois lados, né? Mas a gente nunca quer olhar para esse lado. Por quê? Porque esse lado dói. Porque esse lado é um processo. A lapidação, ela dói, né? Ela é um processo doloroso. Mas quando a gente chega num nível de maturidade, né? Num nível de evolução, você fala... Poxa, valeu a pena, né? Está valendo a pena. Porque é um caminho, assim... para sempre, né? É um caminho para sempre. Eu nunca deixo. E isso chama mentalidade de crescimento, né? A gente tem as mentalidades fixas e mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento é justamente isso. Caiu alguma coisa no meu colo, eu vou... Filha, você pode ter certeza que eu vou estudar, eu vou fazer alguma coisa. Eu sou muito curiosa, né? Então, isso nos ajuda nesse processo de autoconhecimento. Ô, Jéssica, agora, né, já que a gente falou de dicas, que dica que você pode dar para as pessoas superar a procrastinação e também para as mães, né? Que você pode falar assim, poxa... Uma eu já anotei, a rotina. Eu sempre fui uma pessoa de sempre ter muita rotina. E depois que eu parei de ter a rotina, gente, eu confesso. Eu tenho minhas falhas também, né? Sim. Confesso. Com Essa da certeza. rotina é muito, muito bom. Muito Mas real. tem algo a mais que você pode estar falando de dica pro pessoal? Olha, uma dica que eu até comentei no começo do podcast, e aí eu vou explicar ela agora detalhadamente, porque eu acho que junta tudo, junta a questão da organização, junta a questão da consciência, junta a questão da disciplina, de valores, de entender o que é o importante e urgente, que é os blocos que eu faço, né? A, B, C, D e E. E aí os blocos, o A. O A, você vai colocar tarefas, porque assim, as pessoas hoje, elas não têm noção. Quando a gente fala de rotina, as pessoas não têm noção do que elas fazem no dia, né? Quais são as coisas importantes que ela precisa fazer no dia. E isso gera procrastinação, né? Porque se você não sabe, é aquele velho ditado, se você não sabe para que caminho vai, qualquer caminho serve. E aí, coisas que você não deveria estar procrastinando, você procrastina. E aí, coisas que você nem deveria estar fazendo, se importando com aquilo, você tá colocando energia e foco naquilo. Então, é você listar no seu dia, assim, relacionamento e separar em blocos mesmo, né? Relacionamento, maternidade, vida profissional, vida pessoal. E aí entra, né, cara? Aí você separa do jeito que te agradar. Vida pessoal, autocuidado, desenvolvimento pessoal, enfim. E aí tem esses blocos A, B, C, D e E. O bloco A são coisas que você vai colocar, assim, que você precisa fazer. São atividades que você precisa fazer. Então, você vai colocar lá. Se você trabalha na parte de empreendedorismo, prospectar clientes. É uma coisa que você não pode delegar, que você precisa fazer, que exige um esforço, mas que tem uma recompensa. E aí, não só a recompensa, mas o prejuízo. Que aquilo vai te acarretar. Porque quando você não tem consciência, aí entra a palavrinha, né? E aí junta consciência e organização. Porque quando você não tem consciência do que aquilo vai te trazer de recompensa e prejuízo, você pode procrastinar, você pode fazer, você pode não fazer. Então, assim, ali são atividades que você tem que fazer, que você deve fazer. Você vai colocar no bloco A. No bloco B, você vai colocar que você pode fazer.
também vai ter alguns impactos ali, mas que você pode fazer. Então, assim, o que tiver no bloco A, você não vai procrastinar, porque você não pode procrastinar. No bloco B, já é um pouco mais flexível, né? E aí você vai colocar no bloco C coisas que são legais, né? Que são coisas ok, que tudo bem eu fazer e não fazer. No bloco D, são coisas que eu tenho um entendimento que aquilo pode ser delegado, ou que eu posso... não vou colocar minha energia, né, nesse momento. E no bloco E, são coisas que você nem deveria estar fazendo. Então, assim, se você listar no seu dia, você vai ver que tem coisas, você vai falar assim, o que eu tô fazendo? Sabe, tem lá, na rotina da pessoa. Ai, vou falar uma coisa assim, bem nada a ver, mas apontar os lápis. Tem lá na rotina da pessoa. Você nem deveria estar fazendo isso no seu dia a dia. Então, você vai colocar lá no bloco E. Isso vai te trazer consciência e organização. Você separar em blocos. Eu gosto muito, assim, dessas coisas. Blocos, post-it, porque eu acho que é muito... Eu sou muito visual. Aí você precisa entender, né, o que te funciona melhor. Mas eu gosto muito de dividir isso, porque isso vai te dar clareza. A partir do momento que você tem clareza, você não procrastina mais. Né? Você não tem essa tendência de procrastinar. Não é que você não procrastina mais, você não tem mais essa tendência a procrastinar. E uma coisa também que eu gosto muito de falar é você entender atividades que estão na sua zona de crescimento e na sua zona de manutenção. Hoje, por exemplo, vou te dar um exemplo, né? Hoje, a minha maternidade, ela está na minha zona de crescimento. Então, assim, isso já é um balanço para você colocar também dentro desses blocos. É algo que depende muito de mim, exclusivamente. É algo que depende da minha energia, da minha disposição, da minha saúde, de tudo. Está na minha zona de crescimento, né? Eu preciso estar bem para cuidar da minha maternidade, para lidar com o ser humano. O Joca tem 2 anos, então, assim, tá em plena ascensão, né, de tudo, de personalidade, de tudo. Isso depende muito da minha energia. Está na minha zona de crescimento. Agora, tem outras coisas que estão na minha zona de manutenção. Por exemplo, atividade física. Eu não tô nesse incluir isso na minha rotina, sabe? Já é algo que já tá dentro da minha rotina de fazer. Já é natural, né? Já é natural. Então, eu não desprendo de uma energia, sabe, no talo, para fazer isso. Alguns dos meus cursos estão na minha zona de manutenção, que tá ali, ok? Não depende de uma energia. A minha mentoria está na minha zona de crescimento. Então, isso, coisas relacionadas à minha mentoria, a esse meu trabalho, tá no meu bloco A, por exemplo. Então, você entender também quais são as atividades que você faz, quais são as áreas da sua vida, principalmente, que estão nessas... o meu relacionamento já esteve na minha zona de crescimento. Hoje, nesse momento, ele está numa zona de manutenção, mas não quer dizer que meu relacionamento tá morno, entendeu? Não é isso. É assim, não desprende mais de tanta energia, sabe? De tanto aquilo... E é muito importante. E vão ter momentos que você vai ter que entender, falar, não, o meu relacionamento, ele precisa entrar numa zona de crescimento. E aí, quando você vai se desenvolverem juntos, pensar em alguma coisa juntos, enfim. Então, isso é muito importante. Isso consegue fazer essa ponderação, né? Equilíbrio de como você... Porque são tudo estratégias, eu poderia, assim, dar inúmeras dicas aqui. Mas é aquilo. Você precisa ter consciência, buscar o caminho do autoconhecimento, ter organização, para que você consiga colocar isso em prática também, né? Então, dicas aleatórias, por dicas, elas são importantes para você tomar a consciência. Mas uma palavra-chave é a decisão, né? A decisão e a escolha. Eu acho que disso tudo. Sim. É você decidir não procrastinar mais. Eu acho que não adianta você só ter o autoconhecimento se você não coloca em prática. É a mesma coisa que nada. Antes de encerrar o nosso podcast de hoje, quero agradecer aos nossos patrocinadores. A Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. A Bia, da Clínica Esplendor Oficial de Alphaville. A Kelly Souza Boutique.
a Keline e a doutora Aline, da Clínica ABA, Odontologia e Estética. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Jéssica, pra gente encerrar, né, quer deixar uma mensagem aí pro pessoal de casa, deixe também suas redes sociais, né, onde o pessoal pode te procurar, as mamães também. Sim. Jéssica, help! Help! Onde encontra você? Sim. Bom, como mensagem final, olhem, né, se conheçam. Eu acho que isso é o caminho de tudo. Poderia falar inúmeras coisas, mas o autoconhecimento, a jornada do autoconhecimento, ela vai te levar a um caminho de transformação. E aí, pega tudo, né? Sim. Dentro dessa linha que a gente falou bastante sobre procrastinação, mas também você viver uma vida leve, equilibrada, tudo isso faz parte da jornada do autoconhecimento. Então, assim, decidam, né? Se você decidir transformar a sua vida, e a sua maternidade, principalmente, eu vou deixar aqui minhas redes sociais, então meu arroba é oi.jess, com 2 S, Pavan, com N de navio. Pode me mandar um help lá, que vai ser um prazer receber vocês. E é isso, assim, a decisão, ela está com você, né? A decisão, ela é algo nossa e só nós podemos fazer por nós mesmas. Jéssica, gratidão por você estar aqui no Natcast mais uma vez. Logo vai ter roda de novo, né? Vai ter. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário que vocês acharam do podcast de hoje. Se ainda não compartilhou, compartilha. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam. E eu espero vocês no próximo Natcast.